seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos pensar sobre o poder? Pois é, nessa videoaula a gente vai iniciar um debate tocando nas dimensões da cidadania, da política, do poder e do Estado. E claro que eu conto com vocês. É preciso pensar para além daquela nossa, vamos dizer assim, disposição para entrar no debate político, acreditando que política não tem nada a ver conosco. Provavelmente até você, quando pensar na palavra política, já associa a corrupção. Mas isso é uma coisa que você vai ter que aprender a desconstruir. Afinal de contas, você é um cidadão e precisa entender o papel da política dentro da sociedade. Vamos lá? Essa videoaula, ela tem como base o capítulo 11 do seu livro. Portanto, vocês têm em mãos a possibilidade de fazer a leitura do material e aprofundar ainda mais o conhecimento. Aqui, vamos destacar o tópico 1, política e poder. Esse tópico vai versar, sobretudo, sobre o poder e dominação na perspectiva de um autor clássico da sociologia. Esse autor que você já conhece e que tem disponível aqui no canal algumas videoaulas sobre ele, que é o Max Weber. O que é política? Bem, no seu livro, a política é colocada como uma arte de determinar como vamos viver juntos, conciliar nossos interesses e estabelecer regras de convivência. Professora, eu imaginava que o conceito de política fosse distante da minha vida. Olha que não é. A política passa a ser entendida como uma arte de determinar essa possibilidade de que você possa conviver com o outro. Então, entenda, conciliar interesses e estabelecer regras de convivência é agir de uma maneira política. Um outro conceito que o seu livro destaca é a ciência política. Essa já é uma ciência, ou seja, é uma área que vai deter conhecimentos a respeito do que é política. E se é ciência, você vai ter método, você vai ter conceitos e você vai ter teoria. Logo, a ciência política, ela vai ajudar a entender como funcionam o governo e as leis que regulamentam a vida de cidadãos como você e seus colegas e de que maneira os cidadãos se organizam para atuar politicamente. Pois bem, você aprendeu agora dois conceitos fundamentais no desenvolvimento desse capítulo. Um outro conceito importante é o conceito de poder. Segundo a definição do sociólogo alemão Max Weber, o centro da atividade política é a busca pelo poder. Opa, professora, o que é isso? Olha, o Weber está dizendo que toda atividade política ela é uma tentativa de garantir este poder, ou seja, essa busca. Para Weber, a política é a luta por participar do poder ou influenciar sua repartição. Então, os atores, os sujeitos, eles estariam envolvidos nessa dimensão política quando eles também tentam negociar esse poder ou influenciar na repartição do próprio poder. Vamos entender que para Weber tem poder, deixa eu apagar aqui, tem poder quem manda, quem é capaz de impor sua vontade sobre a dos outros. Essa é uma definição clássica de poder. Poder para Weber, então, é a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Ou seja, você tem poder ao impor a sua vontade. O sujeito ele tem uma opinião, vamos colocar aí um contexto de uma empresa, o sujeito tem a sua opinião, mas quem decide é o chefe. Dentro de uma dimensão coletiva maior,
a gente pode ter a garantia da negociação desse poder, mas quando a gente busca um representante para os nossos direitos, você está incumbindo essa pessoa, né, destinando a ela um poder de decisão, ok? Vamos entender isso ao longo do capítulo. Aqui fica, então, essa definição clássica de poder que Max Weber coloca como a possibilidade de impor a sua própria vontade, mesmo que o outro não queira. Vamos fortalecer esse debate sobre o poder. Então, veja só, a gente viu que o poder é a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. No seu livro, a gente vai ver que o poder apenas com base na violência é algo frágil. Vamos entender por quê. Bom, está lá no seu livro aqui um exemplo. Ele diz assim, imagine que um assaltante o ameaça com uma arma e vai te ordenar para que você entregue a ele o seu dinheiro. Você provavelmente vai obedecer, porque você vai estar com medo e vai estar lá a arma, né, sendo colocada contra você, que aí você, com medo de morrer, entrega tudo. Por outro lado, vamos imaginar que você teve a sorte e a polícia chegou. E a polícia dá uma voz de prisão a esse assaltante, que por medo da polícia e por medo da própria lei, do nosso regimento jurídico, ele vai se render. O que o Weber coloca é que essa situação aí, você tem uma situação, são situações de eminente violência. E o poder, com base apenas nessa violência, é algo frágil. Então, para o Weber, é necessário que o poder, para que ele se estabeleça ao longo do tempo e tenha um efeito duradouro em cima de outras pessoas, ou seja, dessa coletividade, é preciso que esse poder ele seja legítimo. Então, aqui, vamos ler aqui comigo. Bom, para Weber, o poder, para que o poder se estabeleça sobre um grande número de pessoas por um tempo razoável, é preciso que elas obedeçam, mesmo quando não se veem explicitamente ameaçadas, o poder. Então, o Weber vai chamar essa possibilidade que as pessoas têm de continuar agindo, né, dentro da norma, da regra, como de dominação. Então, o fato de você cumprir determinadas coisas, agir dentro daquelas regras e normas, é porque você é dominado. Então, o Weber vai chamar a dominação, essa probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. Olha que esse conceito de dominação ele é muito caro para a sociologia weberiana e você precisa entendê-lo. O Weber vai enumerar alguns tipos de dominação. Vamos entendê-la no próximo slide. Antes de avançar sobre os tipos de dominação, vamos destacar esse ponto sobre a importância da legitimidade. Eu quero que vocês não esqueçam disso dentro desse conceito de dominação, porque para o Max Weber ele é muito importante. Para que as pessoas sejam dominadas, essa dominação tem que ser legítima, isto é, precisaria de alguma forma convencer as pessoas de que é certo obedecer. Então, quando Weber vai formular o seu conceito de dominação, que é um tipo ideal, ou seja, ele está pegando a média das práticas dentro de uma sociedade, está tentando fazer com que o sociólogo perceba que a existência dessas médias, e ele vai trazer em categorias, ele vai chegar a essa conclusão em todos os tipos de dominação, que para que as pessoas ajam de determinada forma, é preciso que elas sejam convencidas de que isso é o certo de ser feito, de que isso deve ser obedecido. Então, a dominação ela precisa ser legítima. Não esqueçam, tá bom? Vamos lá para os tipos de dominação. Pois bem, aqui estão os 3 tipos de dominação. Dominação tradicional,
dominação carismática e dominação racional legal. A dominação tradicional você deve entender como aquela dominação que se baseia no costume, quando se obedece porque sempre foi assim, ou é um hábito tão forte que nos parecia estranho nos desviarmos dele. Então vamos destacar, por exemplo, aqui a figura do rei, as monarquias. Você obedecia o rei, né? Você, não exatamente você, mas as pessoas no passado, porque era um costume, havia uma tradição. E até hoje você tem algumas comunidades em que aquela figura do ancião, da pessoa mais velha, que detém determinado poder, ela vai ser obedecida porque é parte dessa tradição. Ouvir aquele ancião, ou seja, um xamã, em algumas comunidades de povos originários, ou um pajé, vai depender dessa etnia, ou até mesmo em outros tipos de etnias, você tem figuras centrais, na qual essa figura, que é uma espécie de conselheira para aquela comunidade, ela estabelece algumas regras e as pessoas seguem a regra e a norma porque é parte da tradição, é parte do costume. Um outro tipo de dominação é a dominação racional legal. Vamos dar uma lida. Essa é a dominação que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei. Não porque a lei seja inspirada por ódio ou crença divina, ou porque se concorde com todos os detalhes de todas as leis, ou porque obedecer seja sempre do seu interesse, mas porque a lei deve ser cumprida. Então vamos entender. O que o Weber está dizendo aqui, no primeiro momento, é que nesse tipo de dominação, o sujeito obedece porque é correto, né, fazer isso. Então ele vai obedecer à lei porque ele acha que é o certo, há uma legitimidade. Quando o livro destaca que você não vai obedecer por uma ordem ou crença divina, é porque essa crença divina está associada à dominação por tradição, na qual a gente já viu no slide anterior. Aqui, a gente vai pegar, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, a gente tem a figura do funcionário público. Então, imagine você, um funcionário público que vai seguir as regras e as normas do seu departamento. Vamos colocar esse funcionário como aquele que está lá no Detran, que vai ser o funcionário encarregado de fazer, né, de incumbir os despachos da carteira de habilitação. Esse funcionário, ele não vai se importar se você é branco, se você é negro, se você é mulato, se você é amarelo. Não é se você é rico, se você é pobre. O papel dele é fornecer a você todos os documentos e todo o protocolo para que você tire a sua habilitação. Ele vai tentar, né, te orientar e vai entregar o documento após você ter cumprido aí as suas aulas, né, na autoescola, após você ter seguido todos os trâmites. Então, ele age não porque ele está de acordo com as regras lá do Detran, né, ele pode até discordar de alguma coisa. Ele age porque é dever dele cumprir a lei. Então, essa dominação é uma dominação racional. E ela é racional porque ela está exigindo aí vamos dizer, uma elaboração da razão. E ela é legal porque ela é baseada nas leis. Então não esqueça, nesse tipo de dominação, a legitimidade vem do dever em cumprir a lei. O último tipo de dominação é a dominação carismática. Vamos entendê-la. Essa é a dominação que se baseia na crença de que o líder político possui qualidades excepcionais, dons extraordinários. Então veja, nesse tipo de dominação você vai seguir a um líder. E esse líder político não necessariamente está associado ali ao seu partido. A gente vai entender nessa dimensão aqui que os liderados, ou seja, os sujeitos que obedecem a esse líder, podem acreditar, por exemplo, que ele é inspirado por Deus ou que ele é excepcionalmente capaz de compreender o verdadeiro destino da nação. Os liderados podem estar enganados, ou seja, o líder pode não ter nenhuma dessas qualidades,
mas essa figura ela vai exercer poder sobre eles enquanto os convencer de que essas qualidades ele tem. Então, muitas vezes, o líder político ele vai inspirar as pessoas a fazer coisas que geralmente elas não fariam. Então, entendam, o Weber está destacando figuras que a gente pode ver aqui na história, como o próprio Adolf Scott Hitler. Lembre-se, o Hitler, que foi um nazista, ele dominou o povo alemão, colocando sobre si mesmo que ele tinha poderes excepcionais e de que ele estava ali para fomentar a pureza da raça ariana, uma raça superior, que é uma raça que deveria dominar o mundo, no caso, os alemães. E ele vai construir sobre ele um imaginário, né? A mídia que ele vai utilizar, até hoje é estudada as manobras que o Hitler desenvolveu para que ele se mantivesse nesse grau de legitimidade. Aí, para os liderados, ou seja, para aquelas pessoas que acreditavam nele, elas estavam praticamente tomando ele como um mito, né? Endeusavam o Hitler. E ele tinha que cumprir, vamos dizer assim, esse papel. Ele alimentava na sociedade alemã de que ele realmente era um homem dotado desse destino e era capaz de fazer com que a Alemanha se tornasse a nação mais poderosa. E nós sabemos que essa liderança carismática resultou, né, no Holocausto, o extermínio de milhares e milhares de judeus, de homossexuais, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de mulheres e de crianças. Então a história está aí para não fazer do nosso esquecimento, né? Para evitar que esqueçamos esses episódios nefastos que algumas lideranças carismáticas, infelizmente, fizeram com que acontecesse, tá bom? Então esses foram os 3 tipos de dominação pensada por Max Weber, e eu espero que vocês tenham compreendido. Então é isso, meus seres que brilham. Não esqueça que todo o material que a gente viu nessa videoaula está lá no seu livro Sociologia Hoje, na página 250 e até 252. Então consulta o livro, dá uma lida, aprofunda o debate, para que você assim possa garantir o seu aprendizado. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão. Até o nosso próximo encontro. Brilhem!